Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai para mais uma aula do nosso curso de DevLearning e hoje a gente vai começar a falar de JavaScript. Bom, então o JavaScript ele vai ser a linguagem que a gente vai usar para dar vida para o nosso site, digamos assim. Ela é a linguagem onde a gente vai conseguir fazer quase tudo, porque a gente vai poder, por exemplo, mudar a cor, mudar os elementos. Então o nosso site ele não vai mais ser algo estático, que a gente não conseguia mudar ao longo do tempo. Então aqui a gente tem algumas bibliotecas interessantes. Um exemplo aqui, onde a gente usou para manipular HTML, que é o que a gente faz geralmente. Manipulação de imagens. Aqui a gente tem um outro exemplo, onde ele foi usado para um aplicativo mobile, que usa autenticação, notificações, banco de dados, e ele está fazendo o scraping dos dados do Jupyter Web. Então aqui é ele em funcionamento. O scraping, para quem não sabe, ele vai pegar os dados que estão em um site e vai disponibilizar para a gente da forma que a gente manipular ele, né? Nesse caso aqui, o pessoal está usando o JavaScript até para jogar truco no Minecraft, no chat do Minecraft. E esse outro maluco aqui, ele está fazendo drinks usando o JavaScript. E como vocês podem ver, o JavaScript é muito utilizado no mercado de trabalho, por startups ou outras empresas já maiores, seja para o front ou para o back-end. Ou seja, resumindo mesmo, o JavaScript ele está em tudo. Todos os sites que a gente acessa vão ter JavaScript. E é ele que vai permitir essa modificação dos elementos. Então, como que a gente abre o JavaScript no nosso HTML? Ou a gente adiciona essa tag script e o source põe o nome do arquivo, como a gente fazia já com o CSS, ou a gente coloca o script aqui dentro. Mas não é assim, melhor colocar separado, que dá uma organização melhor para o seu código. E ele sempre vai ficar aqui no final do body. Se tivesse mais coisas, por exemplo, nessa tag body, o script sempre vai ficar para o final. Aqui a gente tem o console. Para quem não sabe o que é o console, quando a gente vem aqui inspecionar, a gente vai ter essa opção de console. Então aqui a gente está dando um exemplo em que a gente está usando esse console log e ele está... Vamos mostrar aqui. Se usar esse console.log e colocar um texto, ele vai me retornar esse mesmo texto, né? A gente também vai ter o alert, que ele vai fazer a mesma coisa, só que com essa janelinha aqui em cima. Então se eu der um alert e colocar algum texto aleatório, né, ele vai dar esse texto aqui em cima, esse alert. Bom, quais são os nossos comandos básicos do JavaScript? A gente vai usar inicialmente essa estrutura aqui, que a gente está vendo, esse document.carrySelector. Aí aqui dentro a gente põe o nome do elemento. Nesse caso a gente está usando um elemento com ID elemento. Se estivesse usando a class, né, a gente colocaria ao invés dessa hashtag o ponto, igual era em CSS, e o ponto em HTML. Então o que essa primeira linha faz? Ela troca o texto de um elemento. Então está trocando o texto que está em elemento para e aí. Essas duas linhas de baixo estão alterando o estilo. Então a gente está usando document.carrySelector elemento, e aqui a diferença é o ponto style, que é para mudar o estilo, e cor. Então a gente está mudando o elemento para a cor vermelha. E na última linha a gente está mudando o documento, a cor do fundo do elemento, para azul. Então a gente está usando esse background color. Tem várias opções, tem várias coisas que a gente pode alterar, mas a gente quis mostrar essas inicialmente. Muito importante também agora vai ser a tag button. Ela vai permitir a gente criar botões nos nossos sites, né? A gente coloca esse botão no HTML e ela vai permitir a gente alterar algumas coisas ao clicar. Então nesse caso aqui a gente criou um button.
com esse onClick, que vai levar para uma função click. E aqui dentro a gente tem o nome do botão, que no caso foi só o botão. Essa função click, a gente vai mexer nela no JavaScript. Então aqui no JavaScript a gente colocou esse function click e colocou para sair um alerta. Então vou mostrar para vocês mais ou menos um pouco mais sobre como isso funciona, né? Então aqui eu vou abrir o Live Server e bom, aqui como vocês podem ver, a gente tem um site que por enquanto não tem nada. Vamos criar um botão para mudar a cor de fundo dele. Então aqui no body a gente cria um button, onClick, aí a gente cria uma função para mudar a cor. Daí o nome do nosso botão vai ser mudar cor. Pronto. Aí aqui no CSS a gente já tinha deixado pronto uma personalização, mas o botão original mesmo seria dessa forma. Foi mais para deixar mais visível. Aí agora aqui no JavaScript a gente vai usar a função que a gente criou. A gente põe function mudar cor. Daí a gente quer mudar a cor do fundo da página inteira, né? Então a gente pode colocar document. E como a gente ainda não tem um elemento em si que a gente quer mudar, a gente quer mudar toda a cor de fundo. Ao invés de colocar Square Selector, a gente põe o body. A gente quer mudar o style, então ponto style. Background color. Background color. Daí a gente seta, por exemplo, como vermelho. Então agora na hora que eu clicar nesse botão, ele vai mudar a cor para vermelho. No caso aqui, eu já sei até o que aconteceu. No onClick eu esqueci de pôr abrir e fechar aspas. Então não funcionou, né? Mas agora no caso vai funcionar. Então, mas vamos supor que eu quero mudar o elemento, como a gente estava fazendo lá. Vamos mudar o próprio botão. Eu crio aqui um ID para ele, que a gente chama de B mesmo. Aí aqui agora, além de mudar a cor do fundo, eu quero mudar a cor do texto do botão. Então eu ponho document.carrySelector, coloco o nome do elemento que eu quero, que eu usei o B. Vamos mudar o estilo e vamos mudar a cor do fundo do botão. A gente põe aqui blue, por exemplo. Então agora quando eu clicar, ele mudou além da cor do fundo, a cor do botão. Mas vamos supor que eu não quero mudar isso, eu quero mudar o texto que está escrito. Então, mesma coisa, eu uso o Carry Selector, coloco o elemento, ponto .inner.html e daí agora eu coloco o texto que eu quero. Então agora, quando eu clicar, ele também vai mudar o texto, mudou para olá. Então eu queria mostrar para vocês mais ou menos isso, né? Um pouquinho de como funciona na prática. E vamos para os exercícios que vão ficar para vocês fazerem. Primeiro exercício, a gente tem que fazer uma página HTML que vai ter um botão que vai mudar a cor de um texto, parecido com o que a gente fez agora. No segundo, a gente vai fazer uma página que vai ter uma div com dois botões. Clicando no primeiro botão, a div fica azul e no segundo botão ela fica vermelha. Bom, a gente vai ter como sempre os links que a gente achou bom colocar para quem quiser aprofundar um pouco mais. E obrigado por mais uma aula. Até a próxima.